Ok? Vamos iniciando aqui mais um podcast da semana, né? Recebendo aqui o representante da OCB, nosso querido convidado Davi Duarte, assessor de Relações Institucionais do Sistema OCB Espírito Santo. Nós vamos bater um papo legal sobre o cooperativismo, sobre os eventos que tem pela frente, da parceria das Ascanves com a OCB. Meu nome é Juscelino Brasex, eu sou superintendente da Ascanves. Eu sou Danilo Torresani, assessor especial das Ascanves. Queria fazer um pedido a todos vocês que estão aí nos assistindo, que se inscrevam no nosso canal, deixe aí o seu like e compartilhe nas suas redes sociais, porque fazendo isso você vai estar ajudando a gente a levar conhecimento e informação para todos os lares do nosso território capixaba. Então nós vamos conhecer um pouquinho do nosso convidado. Davi, obrigado pela sua disponibilidade de participar com a gente aqui, né, atender o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda lá na OCB é meia corrida, né, são muitas atribuições, né, tem eventos aí acontecendo, né, preparados pela frente. Queria que você falasse para a gente um pouquinho do cooperativismo. O que é o cooperativismo? Qual a importância do cooperativismo para a economia do Estado do Espírito Santo? Tá, obrigado, superintendente Juscelino, grande parceiro, né, um grande amigo, Danilo, né, um bom dia a vocês dois. Gostaria de, antes de entrar na resposta da pergunta, né, agradecer o convite em nome da nossa diretoria executiva, né, do nosso presidente, Dr. Pedro Scarpa Melhorim, do nosso superintendente Carlos André Santos de Oliveira, Carlão da OCB, né, nosso grande Carlão, nosso grande líder. Então, aqui hoje, né, representando, tendo a honra de estar com vocês, representando o nosso sistema OCB Espírito Santo, com o Renan Reis, o colega Renan Reis, que está aqui acompanhando também, que tem feito um brilhante trabalho, né, junto conosco, lá na assessoria de Relações Institucionais do sistema OCB. Então, assim, o cooperativismo, Juscelino, ele tem se demonstrado, né, cada dia mais um importantíssimo modelo societário, modelo de negócio, né, não só para a economia do Estado do Espírito Santo, mas para a economia brasileira e mundial, né? Os números demonstram isso de forma muito clara, né? Se a gente pegar, por exemplo, os dados do Estado do Espírito Santo, onde nós fechamos, né, 2020, nós estamos terminando de sistematizar as informações em relação a 2021, né? Porque como é um número de 116 cooperativas, a gente demora um pouquinho, mas nós já estamos finalizando o nosso censo e as informações para o nosso segundo anuário, que vai ser lançado agora no ano de 2022. Então, se nós pegarmos o exemplo, né, e os números referentes a 2020, nós tivemos uma participação expressiva do cooperativismo no PIB, né, do Estado do Espírito Santo, em cerca de 4,7%. Tá? Nós fechamos, né, 2020 com cerca de aproximadamente 580 mil cooperados, né, as nossas cooperativas, e cerca de 9.300 colaboradores, né, empregados seletistas ligados a essas cooperativas. E a participação do cooperativismo também na arrecadação pública, né, nos tributos, nos impostos, foi muito expressiva, né, no ano que se encerrou lá em 2020, correspondendo aí por cerca de aproximadamente 300 milhões de reais. Tem algum segmento, algum segmento que se destaca mais dentro do cooperativismo no Estado do Espírito Santo? Hoje nós temos uma participação muito expressiva, né, do cooperativismo financeiro, né, do cooperativismo de crédito, do cooperativismo de saúde também, né? Nós temos aí alguns grandes, importantíssimos exemplos no cooperativismo de saúde, no cooperativismo agropecuário, né, uma participação muito expressiva, né, onde nós temos aí cooperativas de grande, médio e menor porte, mas muito bem organizadas e que contribuem de forma significativa, né, para o desenvolvimento aí do PIB agro, né? Quando a gente fala de PIB agro, a gente não está falando do PIB agro apenas das grandes commodities, né, dos valores mais elevados, mas também do PIB agro voltado aí à agricultura familiar, né, que é a base do nosso cooperativismo agro, independente do tamanho das cooperativas, e que tem uma expressiva participação, né, na economia do nosso estado, principalmente levando alimento diariamente para as mesas do capixabas. E aí, na sequência, a gente tem também o cooperativismo de transporte, né, com uma participação muito importante.
O interior, nesse momento de crise que o país vive, né? A gente sabe que nós temos problema, né? A pandemia, né, causou um grande prejuízo para a economia, né, nacional. Aí entrou agora essa questão da guerra, né, lá da Ucrânia. Esse momento agora que o país vive, nessa crise que o país vive, tem surgido novas cooperativas? Tem sido motivo para surgir novas cooperativas, principalmente no interior? Bem, Juscelino, essa é uma boa pergunta, né? Nós não temos, né, tido demandas de surgimento de novas cooperativas, Sim. né? A gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte, né, para que a gente possa fortalecer as nossas cooperativas já existentes, independente do tamanho dessas cooperativas, né? Nós temos cooperativas que têm um porte maior, né? São cooperativas maiores no estado do Espírito Santo, como o exemplo da Copeave, da Coabriel, da Celita, né? Temos outras cooperativas aí de portes intermediários, mas todas com base na agricultura familiar, como eu citei ainda há pouco. E para nós, o que fica muito claro, e esse é um trabalho que a gente vem discutindo muito em nível nacional, é que não adianta a gente querer sair constituindo novas cooperativas, seja do ramo que for, né? O mais importante é fortalecer as que tem. Exatamente. Né? O mais importante é fortalecer aquelas que existem. Porque o objetivo na constituição da cooperativa, né, é as pessoas conseguirem melhorias para a sua vida, né? Seja colocando no mercado produtos ou serviços, né, de maneira coletiva, de maneira conjunta, e para isso a gente não precisa ficar constituindo novas cooperativas. Nós podemos e devemos potencializar as que já existem, fazendo com que elas se tornem cada dia mais fortes. Mas assim, ainda que não seja prioridade, né, o surgimento de novas cooperativas, mas existe uma dificuldade hoje. Você montar uma cooperativa tem muita burocracia? Um dos papéis nossos, né, quanto Sistema OCB Espírito Santo, é acompanhar e dar toda a atenção e assessoria necessária àqueles grupos que desejam constituir uma cooperativa. Tá? Existe uma série de fatores inseridos, né, e isso é levado muito em consideração quando um grupo nos procura para constituir uma cooperativa. A gente coloca de maneira muito clara isso na mesa, né, porque quando você pretende constituir uma nova cooperativa, você não pode esquecer, né? Primeiro, você vai ter que ter uma estrutura mínima para fazer com que aquele empreendimento ele se mantenha, né? Você vai ter que ter uma sede, você vai ter que pagar água, energia, luz, né? Telefone, tem serviços bancários, né? que vão precisar ser realizados, e você vai precisar ter colaboradores, né? Empregados. Não tem como os dirigentes de uma cooperativa quererem assumir todas as funções e responsabilidades, porque senão a coisa não caminha, né? Então, nesse sentido, né, e levando em consideração esses fatores e mais outros, né, porque tem contratação de serviços de terceiros, como, por exemplo, contabilidade, né, e se a cooperativa precisar de uma contabilidade própria, quiser ter uma contabilidade interna, ela vai ter que contratar um funcionário, um colaborador para assumir essa responsabilidade. A própria área jurídica, né? A própria área jurídica, né? Então, assim, quando você vai colocar esses custos, né, na ponta do lápis, você percebe que a coisa não é tão simples como se deseja. E uma das etapas do nosso trabalho no processo de acompanhamento a grupos interessados em constituir cooperativa é a elaboração, né? Orientar o grupo que elabore um estudo de mercado e um estudo de viabilidade daquele empreendimento que ele está querendo iniciar, né? Porque por mais que seja uma sociedade de pessoas, é um novo empreendimento que vai estar entrando no mercado. E como todo e qualquer mercado que a gente vai entrar hoje, existem riscos, né? E a gente tem que ter muita certeza e muita segurança daquilo que a gente está fazendo para entrar no mercado. Como que a OCB vem lidando com a evolução, né, da energia sustentável, por exemplo, no caso das placas solares, que cada vez está mais frequente?
Tá. Danilo, essa é uma outra pergunta muito interessante, né? A gente tem realizado um trabalho, né, na realidade nós temos acompanhado as dinâmicas, né, e as perspectivas, né? Isso é o processo evolutivo, não tem para onde a gente correr. Tem uma cooperativa específica, né? Isso. Atualmente nós temos uma cooperativa que vem atuando nessa frente, que é a cooperativa Ciclos, né? A gente vem debatendo essa pauta com muita intensidade e por meio do cooperativismo, não só no Estado do Espírito Santo, mas nós temos participado de fóruns em nível nacional, porque esse é um tema que está na pauta, né? O tema da sustentabilidade ele está na pauta, ele é um tema muito forte e para o cooperativismo não é diferente, né? É algo que a gente tem que tratar com muita seriedade, né? Com muita tranquilidade e buscar contribuir para que seja uma pauta fortalecida, a ser fortalecida, né? A exemplo de tudo que a gente vive, né? Da escassez cada vez maior dos nossos recursos naturais e a gente precisa fazer com que todo esse processo de inovação possa ser potencializado. Qual é o processo? Existe um projeto, parece que já foi feito com a Câmara de Vila Velha, se me falha a memória, aonde que as câmaras podem contribuir com o avanço do cooperativismo? Tá, perfeito. Na realidade, Juscelino, nós, né, em nível nacional, o sistema cooperativista em nível nacional, né, o sistema OCB, quando a gente fala do sistema OCB, nós estamos falando da nossa unidade nacional, que fica em Brasília, né, e das unidades estaduais, né, que ficam em cada estado. E aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos realizado um trabalho muito forte sob a liderança do nosso superintendente Carlão, né, de aproximação cada vez mais, né, dos entes. Tá? Quando a gente fala dos entes constituídos, né, das prefeituras, né, dos vereadores, tá? Do próprio judiciário, seja a nível municipal, estadual e federal, né, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado do Espírito Santo. Nós temos estabelecido uma relação de parceria, uma relação muito forte, e nós percebemos, né, a importância da gente fortalecer cada vez mais o debate, a pauta do cooperativismo junto ao Legislativo Municipal, para que os vereadores compreendam, né, porque é por ali que passa, a gente tem plena convicção de que tudo se inicia nos municípios, né? As coisas não podem... muitas coisas, é claro, são construídas de cima para baixo, são elaboradas, né, legislações, resoluções, algumas pautas, mas todo o processo de construção precisa se iniciar pelo município. Então, nesse sentido, a gente tem plena convicção de que a parceria com as câmaras de vereadores, né, por meio das CANVES, né, fortalecer essa parceria com as CANVES, vai contribuir de maneira muito significativa. Para quê? Primeiro, né, que os nossos membros do Legislativo Municipal possam ter um conhecimento mais aprofundado do que é o cooperativismo, do que o cooperativismo representa, de como o cooperativismo tem contribuído com o desenvolvimento do mundo, né, do Estado do Espírito Santo, do nosso Brasil, e também, a partir daí, estruturar parcerias, né, para que a gente possa futuramente, Juscelino, indo no foco da sua questão, ter, né, em outros municípios do Estado do Espírito Santo, leis municipais do cooperativismo estruturadas, né, frentes parlamentares do cooperativismo instaladas nas câmaras de vereadores, a exemplo do que a gente, graças a Deus, conseguiu conquistar hoje no município de Vila Velha, assim como outros normativos municipais são tão importantes para o desenvolvimento do cooperativismo. Tá bom? Então, nós vamos estar na nossa programação, né, fazer o nosso evento, né, o seminário ACB e as CANVES, dia 4 de agosto. Né? Nós vamos ter um evento de um meio-dia, né, começando às 9 da manhã, terminando por volta de meio-dia e meia, 1h. Qual vai ser o foco desse evento? Tá, o foco principal desse evento é a gente poder, né, naquele mote de que nós alinhamos, sim, poder aproximar, esse é o principal objetivo, é aproximar o cooperativismo da pauta do Legislativo Municipal, né? É contribuir para que os vereadores, né, passem a compreender um pouco melhor o que é o cooperativismo, a importância do cooperativismo e, de maneira alinhada, tá, Juscelino, de forma muito tranquila, fortalecer,
né, o trabalho grandioso e muito importante que as câmaras vêm desenvolvendo. Eu acho que não só os vereadores, né, por meio das câmaras municipais, e aí a questão dos servidores também das câmaras, né, as mesas diretoras, tem um papel de fortalecer esse trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho que as entidades parceiras também têm um papel importante nesse fortalecimento. E vocês podem contar com o Sistema OCB para que isso aconteça. O nosso seminário acontece no dia 4, né, então, os nossos vereadores, na verdade, é um seminário restrito à mesa diretora das câmaras, né, nesse primeiro momento. Mas nós teremos um segundo momento, né, da nossa parceria com a OCB, que nós vamos fazer o seminário nas macro-região. Né, são 4 seminários. Então, nosso mês de agosto, não deixe de colocar na agenda. A gente, tanto as CANVES quanto a OCB, vai estar encaminhando, né, o convite com a programação. Nós já temos uma programação já pré-definida. Nós definimos lá na OCB em reunião o nosso presidente Vaguinho, ao qual a gente quer também aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente Vaguinho, ao vice-presidente Cezinha, o Joilson, né, a nossa querida Márcia, que é a nossa secretária. Agradecer por eles acreditar no nosso trabalho, nos dar essa oportunidade de estar levando esse projeto do podcast à frente. Eu acho que levar essas informações, Davi, para os nossos vereadores, através desse canal de comunicação, acho que é muito importante, né? Já é um início, né, para eles poderem ir se familiarizando com o assunto. E o evento lá no Centro de Convenções, no dia 4 de agosto, e os eventos que vai acontecer nas micro-região, né, se não me falha a memória, Linhares, Vila Velha, tem mais 2 municípios, Linhares, Vila Velha, São Mateus, e depois até o final eu vou lembrar o 4º município. Cachoeira. Cachoeira, exato, obrigado. Os Cachoeira e Itapemirim. Então, Cachoeira vai pegar todo o sul do estado, mais a região do Caparaó. Colatina vai pegar, Linhares vai pegar toda a região norte. Grande Vitória vai ser aqui em Vila Velha, a pedido do presidente da Câmara, né, que, segundo ele, já aprovou um projeto lá sobre essa questão do cooperativismo. Então, eu acho importante a gente dar essa importância, né, para a Câmara que já exerce, porque vai servir de modelo, né, para as câmaras que ainda não têm esse vínculo direto com o cooperativismo. Né? Perfeito. Então, assim, a gente quer colocar o cooperativismo dentro da pauta do Legislativo Municipal, para contribuir para que o cooperativismo seja fortalecido dentro do Estado do Espírito Santo, no seu conjunto, né, a partir das câmaras municipais. É importante a participação das câmaras nesse processo, né? Sim, é muito importante a participação das câmaras, né? Não só nesse primeiro seminário, mas em todos os momentos posteriores, né? Conforme você citou, nas macro-regiões, que vão ser oficinas para que a gente possa alinhar cada vez mais o entendimento, né? A questão desses eventos estarem acontecendo num período eleitoral é mera coincidência, né? Esses eventos não têm caráter político. Né? Eleitoral. Caráter político sempre terá, né? Sempre terão, mas política eleitoral não, né? Então, assim, eu acho que é muito importante deixar registrado isso, mas é muito importante, sabe, Juscelino, que os vereadores, né, as mesas diretoras participem desse primeiro momento, né, que a gente possa abrir o leque, né, de participação nos seminários macro-regionais, para que outros atores, além das mesas diretoras, possam estar presentes. E assim a gente vai avançando, né, discutindo as questões inerentes a cada município, a cada região e, claro, alinhando da melhor maneira possível do cooperativismo estar contribuindo cada vez mais com esse desenvolvimento, levando em consideração que o cooperativismo tem uma relevância muito grande, uma contribuição muito grande em todos os municípios, em todas as regiões do Estado do Espírito Santo. Só pegando uma brecha aí na sua fala, Davi, esclarecer também para todos os vereadores, todos os presidentes de Câmara que estão nos assistindo, né, por todo o Estado do Espírito Santo, por o país inteiro, que nós vamos entrar realmente no período eleitoral e eu sempre tento preservar os trabalhos da associação, né, das CANVES, que o trabalho institucional ele vai continuar.
né? Nós vamos continuar com o nosso seminário, nós vamos continuar com nossas capacitações, né? Nós vamos ter o seminário de aniversário das câmaras, que acontece dia 1º de setembro, né? Possivelmente no auditório do Tribunal de Contas. Então, assim, a gente não pode parar a entidade em detrimento a um processo eleitoral. Quem é candidato vai lá correr atrás do voto e deixa a gente continuar o trabalho aqui, porque não pode misturar as coisas, né? Como você diz, política existe, é política. Sim. Agora, a política eleitoral é com esse que não está disputando o mandato. Deixa eles fazerem. Então, assim, a gente faz essa colocação, porque às vezes as pessoas pensam que, assim, mais um evento político, chega lá e vai estar um monte de político falando e a gente acaba não aproveitando, não tirando proveito técnico, né, do trabalho. Quando nós fizemos a reunião de planejamento, né, desse seminário específico com a OCB, né, o nosso superintendente Carlão deixou bem claro, né, nós vamos fazer uma coisa curta e técnica, né? Então, assim, não tem blá de política em cerimônia de abertura, entendeu? É um trabalho mesmo que já tem, inclusive parece que tem palestrantes de fora, né, do estado que vem participar. Na realidade é um seminário de trabalho, né? Sim. A gente tem que sempre deixar muito claro isso. As falas iniciais vão ser falas muito breves e diretas, né? Do sistema OCB e da própria Ascanves, tá? Nós convidamos, é claro, a Amunis, porque é muito importante a presença do presidente Vitor Coelho, porque tem sido um grande parceiro também nosso, né? Para poder se fazer presente, não só ele, como, né, os membros da diretoria, né, muito importante. Convidamos também, tem órgãos do governo do estado que nós temos uma parceria muito forte, né, e que tem um viés aí de relação muito grande, né, com tudo isso que a gente está discutindo. Então, assim, é um evento de trabalho, né, ele está pautado em 3 temas, né, o evento nosso está pautado em 3 temas. O primeiro tema, para que a gente possa ter uma compreensão maior da magnitude do cooperativismo e como o cooperativismo transformou, né, e continua a transformar a realidade de muitos municípios. Tá? O segundo tema, algumas questões inerentes a vedações que nós temos tido por parte, né, em algumas esferas em relação à participação do cooperativismo em licitações, em pregões, né? Isso para nós tem sido uma afronta muito grande, mas nós vamos poder tratar um pouco mais sobre isso e levar informações sobre isso ao Legislativo Municipal no evento. E, ao final, falar sobre o tema que foi objeto de uma das perguntas aqui no início, que é sobre a questão da energia renovável, né? Da questão da energia solar, que é um dos temas também que está na pauta desse nosso grande seminário. Nós falamos grande seminário porque nós não temos dúvida que assim será. Será um grande seminário. Só focando um pouquinho nesse último tema que você colocou aí, né? Que é da energia renovável. Nós temos um projeto, né? Inclusive nós tivemos uma reunião lá com o representante da Ciclos, né? Falando sobre essa questão da energia renovável. Nós temos um projeto, nós vamos apresentar lá no seminário um projeto de levar a energia renovável para todas as câmaras municipais do Estado do Espírito Santo, né? E quando a gente fala assim, vamos levar a energia renovável para todas as câmaras do Estado do Espírito Santo, a pessoa fica imaginando assim, nossa, vai encher as câmaras de placa, né? Placa para tudo quanto é lado. E, na verdade, nós acabamos nos surpreendendo na última reunião que nós tivemos lá na sede da OCB, né, que o representante da Ciclos, né, da cooperativa que lida com essa questão da energia renovável, explicando para a gente que são estações, né, de distribuição. Né? A gente pode colocar uma estação lá na Câmara de Batiba, né, no Caparaó, e na Câmara de Batiba pode distribuir para as câmaras da microrregião, sem precisar de colocar placa em cima de todas elas, né? Exatamente. Então, assim... na realidade, você pode trabalhar dentro das duas perspectivas, né? Uma de você ter algo menor, que vai atender só aquela câmara, e outra de você ter, em uma determinada região, parques instalados, né, que possam atender um leque maior de municípios. Nós já temos 2 parques montados aqui no estado. Sim. Nós temos um em Ibiraçu e outro em Conceição da Barra. De Ibiraçu é da Cooperave. Ele está instalado, né, na unidade de distribuição, no centro de distribuição da Cooperave, que fica ali em Ibiraçu, né, e tem atendido, inclusive, o próprio Cicobi, né, o sistema Cicobi Espírito Santo. E Conceição da Barra é para atendimento àquela região, né, e fazer distribuição aí para aqueles cooperados de alguns municípios. O que não falta com Conceição da Barra é sol, né?
Sim, não falta. No norte do estado, né, o que não falta é sol, e não é pouco. Né? E a gente tem uma carência muito grande, né, quando se colocou aqui na questão da sustentabilidade, né, da questão de proteção do meio ambiente, entendeu? E além da questão do meio ambiente, tem a questão econômica, né? Sim. Né? Sim. A redução do custo do gasto com energia elétrica com a energia renovável é muito menor. Muito menor. Eu tenho uma dúvida. Não sei se já existe em processo algum projeto que trata sobre a questão das cooperativas assim no meio educacional, que leva para as escolas em meio de panfletos ou palestras que acontecem nesses locais? Na realidade, hoje, Danilo, eu não citei aqui, mas nós temos também um segmento, né, que é o segmento educacional, em que nós temos cooperativas, tá? Nós temos 7 cooperativas hoje, né, do segmento educacional, 6 delas, nós temos 7 ramos do cooperativismo a nível nacional, o desenho feito pelo sistema OCB, para que nós pudéssemos ter uma melhor organização, né, do cooperativismo e facilitasse o entendimento até a gente transmitir para as pessoas. Então, hoje nós temos aqui no Estado do Espírito Santo 7 cooperativas, né, do segmento educacional. 6 delas estão ligadas ao ramo consumo, né, porque são cooperativas de pais de alunos, e aí nós temos como exemplo a Cooperativa Educacional de Linhares, né, a CEL, a Cooperativa Educacional de São Mateus, a Copesma, a Copeducar, que fica em Venda Nova do Imigrante, tá? E outras 3. E nós temos uma cooperativa que está ligada ao segmento, ao ramo trabalho, né? Trabalho, produção de bens e serviços, que é um dos ramos do cooperativismo, um dos 7 ramos, que é a Cooperativa Cooperação, que fica em Santa Maria de Jetibá. Essa já é constituída de professores, por isso que ela é do segmento trabalho, tá? As outras são de consumo, porque são constituídas de pais de alunos. Tá certo? Mas já existe um trabalho sendo realizado nesse sentido, e esse é um dos ramos que a gente sempre teve e vamos continuar a ter uma atenção muito especial, né? Principalmente pelo segmento que ele está, e por termos plena convicção de que a educação é a base de tudo. Né? Tá, estamos chegando aqui no encerramento, né, do nosso podcast dessa semana, recebendo aqui o nosso querido Davi Duarte, assessor de Relações Institucionais do sistema OCB Espírito Santo. Nós temos a OCB em todos os estados da federação? Sim, Juscelino. Existe, né? Nós temos a OCB nacional, né? Que é a nossa organização em nível nacional, a sede fica em Brasília. E em todos os estados, né, e no Distrito Federal nós temos a unidade do sistema OCB, tá? E aqui nós estamos no sistema OCB Espírito Santo, tá? Aqui no nosso estado. E que nós atuamos, eu acho que é importante a gente frisar isso, atuamos de maneira extremamente alinhada com a nossa unidade nacional. Tá? Isso é importante. Essa é uma diretriz da nossa diretoria executiva, do grupo de gestores do nosso sistema aqui do Estado do Espírito Santo, de todos os colaboradores, e a gente atua de forma alinhada, né, de forma muito estreita, tá, para que a gente possa estar desenvolvendo aquilo que está sendo tratado a nível nacional em nosso Estado, assim como a gente possa também estar levando as pautas que são de interesse do cooperativismo no nosso Estado a serem tratadas a nível nacional. Davi, a gente queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente sobre cooperativismo. Né? A gente vai se encontrar lá nos seminários pelas macro-região. Quero que você leve um grande abraço para o Carlão, né? Parceiro que abraçou essa parceria nossa. Esse nome é bem falado no estado, hein? O nosso presidente da OCB, né? Que eu ainda não conheço, mas acho que ele vai estar no seminário. Né? Fé em Deus, fé em Deus. A gente vai ter a oportunidade e a gente nos coloca à disposição. Né? A gente quer, a cada dia mais, fortalecer essa parceria das CANVES com a OCB aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado pela sua participação. Beleza. Juscelino, o superintendente Juscelino, Danilo, né? Nós que agradecemos, né, em nome, mais uma vez, aqui do nosso presidente, doutor Pedro Scarpa Melhorim, que é médico, né? Por isso que a gente fala doutor, né? Porque é médico, ele é da Unimed Sul Capixaba, né? Mora em Cachoeira Itapemirim. E do nosso superintendente Carlão, né, que além de ser superintendente do sistema OCB, ele é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Espírito Santo, eleito por unanimidade, né,
diante aí de uma composição de grandes entidades, né, que fazem parte daquele conselho e que tem realizado um grandioso trabalho também no Sebrae Espírito Santo. Agradecer a vocês a parceria, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais sobre cooperativismo, levar essas informações por meio aqui do podcast das Canves, né, às câmaras de vereadores, né, a todos aqueles que nos assistem, tá? E reforçar, estamos à disposição, né? A gente quer fortalecer cada vez mais essa parceria, esse é o interesse nosso, tá? E Carlão também mandou um abraço grande para vocês, tá bom? Deixar aqui o abraço dele e de todos os membros da equipe do Sistema OCB Espírito Santo. Leva para a gente o reforço do convite para o Carlão, que a gente espera ter ele aqui antes do evento, para a gente poder conversar sobre o evento. É importante a participação dele, né? Porque ajuda a fortalecer esse tema do cooperativismo, né, dentro do nosso processo legislativo, né, das câmaras municipais, e levar para o cidadão capixaba, né, um pouquinho mais de conhecimento sobre a questão do cooperativismo, que às vezes as pessoas se acomodam em casa, né, tem preguiça de pegar um livro e ler, né, então a gente mandando a mensagem via vídeo incentiva mais as pessoas a acompanhar esse tema, né, que é de muita relevância para toda a sociedade capixaba. Perfeito. Obrigado, Celino.